tudo bom? Eu, Cláudia Pedral Sena, aqui no nosso canal Para a Família, falando um pouco mais para vocês sobre os nossos rebentos, trazendo informações importantes e desta vez a gente vai falar um pouco sobre a condição da autoridade para chegarmos à obediência em casos de diagnósticos, que de novo a gente traz para vocês a importância da gente entender sobre isso no sentido de que a gente possa trabalhar para que essas crianças tenham o máximo de aproveitamento nos seus atendimentos, das suas terapias. Como assim? A gente vem falando sobre isso sempre, batendo e rebatendo. O próprio FAQ, que é a existência de tudo isso, que é a família construindo o comportamento para chegarmos à obediência, que essa é a máxima de todo mundo, como a gente sempre fala, isso é o sonho de todo mundo e a gente consegue chegar lá. Onde é que cabe tudo isso? Vamos retomar. A criança dita normal, como a gente chama de normotípica, com o processo de autoridade e chegarmos à obediência e essa criança entender a necessidade de obedecer e saber obedecer aos pais na relação parental, é importante que ela vai seguir normalmente, porque não vai haver atrasos, não vão haver complexidades, não vão haver deturpações e nem percalços no desenvolvimento dessa criança, no processo de aprendizado e de desenvolvimento dela. Por quê? Porque ela consegue atender às necessidades que se inicia em casa e que a própria escola vai também segurar do outro lado. Então, é importante que essa obediência vai fazer parte do processo da criança no desenvolvimento dela sem nenhuma alteração. Seguiu, vai o barco. Mas por que essa insistência que a gente tem de trazer isso para o processo do diagnóstico? Porque existe uma grande dúvida para os nossos pais que apresentam crianças que têm transtorno ou deficiência. Quando a gente fala de modo geral transtorno e deficiência, nós estamos falando amplo, seja a criança sensorial, seja a criança em nível mental, seja a criança com apenas o transtorno. Aí a gente abre um leque de situações, gente. Deficientes físicos, deficientes intelectuais, transtornos de modo geral, TOD, TEA, TID, TGD, de modo geral os transtornos, TDAH, dislexia, que são os transtornos de dificuldades de aprendizagem, todos estão incluídos quando a gente fala isso. Principalmente quando a gente fala de TOD e TDAH, cabe bastante tudo isso, porque a gente pode diminuir e muito, inclusive, as manifestações. É importante que se pense, e eu sempre bato isso, de que o fato de seu filho ter um diagnóstico não faz dele uma nova raça. Ele não abriu ou não está encabeçando uma nova raça, ou faz parte de uma nova raça, não. Ele é uma criança como outra qualquer. Ele tem uma mente, ele tem um sistema nervoso central, e fenotipicamente, como a gente fala, que é essa aparência aqui: 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas, cabelo, mão, tudo que toda criança tem. E ele tem também aqui no sistema nervoso central, que é o cérebro, ele vai ter todo um cérebro aparentado e automaticamente todo maquinado na atenção, na inteligência, na condição espacial, visual, auditiva, toda a parte sensorial, a motricidade, toda a condição de função executiva, toda a questão que a criança necessita dentro do complexo de aprendizagem e desenvolvimento, de todas as suas funções, vai estar aqui. Ela tem tudo, absolutamente tudo. Acontece que, em alguns momentos, dentro da questão nervosa ou da questão do transtorno, de modo geral, que mexe com os neurotransmissores, ela é uma criança que pode apresentar transtornos, que pode ser por uma lesão, pode ser causado por um mau funcionamento, pode ter sido ocasionado por uma série de situações que são muitas, não são poucas, mas que vão levar a um mau funcionamento. O mau funcionamento não complica todo o processo. Ele não leva a criança a um processo de inutilidade ou de isenção de determinadas situações. A não ser que seja surdo, ele não vai ouvir automaticamente, não vai compreender. Fora isso, a compreensão vai existir dentro dos níveis de condição de cada um. Tenha ele 2 anos, tenha ele 15 anos, as compreensões são diferentes. Tenha ele transtorno, tenha ele deficiência, ele vai ter a compreensão. Ele vai ter uma compreensão clara para tudo? Não, mas ele vai aos poucos entendendo a situação. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que começar a pensar é exatamente de que o meu filho compreende.
e que eu tenho que insistir. Ao contrário do que se pensa, o fato dele ter um quadro diagnóstico não invalida a minha ação. Quanto mais eu invisto, quanto mais eu sou, como se diz, inflexível, e quanto mais eu insisto na situação de manter, não, mamãe não gostou, não faça isso, eu não gosto, eu não quero. Quanto mais eu insisto na minha posição de autoridade, mais obediência eu vou conseguir do meu filho. Quanto mais eu consigo obediência dele, no processo de vida dele, mais eu consigo que ao nível de concentração aconteça. Eu estou acionando todo o processo de concentração do meu filho. Não importa o que ele tenha. Quanto mais eu treino ele, quanto mais eu busco, quanto mais eu insisto, quanto mais eu sou firme, mais eu consigo que ele desenvolva o cérebro. Quanto mais eu relaxo, quanto mais eu faço por ele, quanto mais eu imagino que ele não consiga, menos ele se sobressai. É quando a gente fala normalmente no triângulo terapia, família e escola, essa união ela é importante dentro desse processo, no sentido de que a família ela respalda o processo da escola e a terapia ela vai fazer todo o jogo dessa situação. Então, por que tudo isso é importante? Porque quanto mais você acredita no seu filho, mais você reforça a escola, mais você reforça a terapia. Mais a família fica forte e ela se condensa com as outras atividades. Se você não acredita no seu filho, se você acha que o transtorno o invalida a compreender, se você não insiste e você não faz o investimento dentro desse processo em casa, a gente, dentro da terapia e da escola, a gente não consegue também. Porque, do mesmo jeito que a criança fala para a professora, você não é minha mãe, você não manda em mim porque ela aprendeu em casa, ela também entende de que a mãe não acredita nela. Então, ela não vai falar, minha mãe não acredita em mim, mas ela vai apresentar na escola um comportamento que é inadequado ao processo de crescimento e desenvolvimento dela, porque ela não se sente acreditada pela família. Então, como é que eu faço para tudo isso da escola e da terapia terem um efeito máximo no meu filho, mudando o comportamento, viabilizando a minha autoridade de conhecimento, crendo no meu filho, insistindo, colocando ele no lugar dele de obediente, fazendo ele obedecer regras, normas, pai, mãe, evitando o processo de agressividade, fomentando todo o processo social dessa criança, porque quando ele começa a se sentir aceita em casa, ela vai se sentir pertencente no mundo social. Eu posso falar aqui de inúmeros casos como eu tenho. Me passou um pela cabeça agora, era uma menina, ela era especial no sentido de que ela tinha passado por um processo de uma queimadura, ela era pequena, a água caiu sobre ela, e depois ela apresentou um câncer em sistema nervoso central e que ela apresentava um quadro físico de um hemiplégico e com um quadro bem comprometido, como se fosse um AVC. Como ela repuxava, ela tinha um braço bem endurecido, uma mão bem assim rígida, porque ela tem um quadro de enrijecimento muscular. Então, a mão dela era assim, bem enrijecida, e a perna também. Então, ela tinha o lado esquerdo bem enrijecido. E ela não tinha o mesmo movimento que todo mundo tem. Ela tinha dificuldade nesses movimentos. Mas ela era muito tranquila. E ela foi para o tratamento buscando uma melhora no quadro dela. Não uma cura, mas uma melhora de todo o processo dela. E ela tinha essa convicção de uma melhora no quadro dela porque ela tinha uma mãe que acreditava muito nela. E essa mãe dava muita força para ela. Eu passei poucas e boas com ela, porque ela queria avançar dentro da adolescência dela, né? Eu comecei com ela com 12, e ela saiu com quase 16 do tratamento. E ela tinha um pai que era pastor, e ela não podia usar
calça, e ela queria usar calça, e ela aos poucos foi fomentando isso na família, mostrando a necessidade dela de viver aquelas coisas. Foi um processo muito legal, por causa da luta dela pelas coisas que ela buscava e que ela queria. E até o auge dessa situação é quando ela me pediu, eu quero aprender a dançar. E como ela tinha esse lado muito comprometido e tinha esse enrijecimento motor, o ritmo fica comprometido. Como ela não consegue bancar o ritmo, uma vez que esse lado não vai. Então, o ritmo, tan, 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 ela não consegue, porque tan ela vai, tan, tan ela não consegue. Então, quando a música já passou, ela não conseguiu chegar aqui. Então, ela tinha movimentos diferenciados. Mas ela tinha muita vontade. Então, a gente adaptou uma série de situações e ela conseguiu. Ela conseguiu, dentro da possibilidade dela, dançar. E ela foi dançar. Ela conseguiu, inclusive, ir para um forró na época e ela foi dançar. E ela deu conta da situação, dentro daquilo que ela se possibilitou e se habilitou a fazer. Até que ela dominasse mais a situação, porque quanto mais você faz, mais você desenvolve todo o processo. Olha que lindo, muito fantástico. E ela conseguiu dançar, e aí ela quis. Outra coisa que ela queria era um posicionamento, e seria a questão da postura. O cruzar de pernas, o andar com suavidade. Aí está começando a ficar adolescente, né? Aí a gente sabe que começa a vir essa questão da sexualidade, esse conhecimento, essa feminilidade, esse jogar de cabelo, essa coisa que mulher tem. E ela queria isso. Olha que legal. E aí? Mas ela tinha, não esqueçam que ela, não consegue. Chega aqui, o enrijecimento não permitia. E aí a gente começou a fazer um trabalho muito legal. Né? Eu usei algumas técnicas, ferramentei bastante e eu consegui que ela sentasse, que ela cruzasse a perna, que o pezinho não subia porque ele repuxava por causa do enrijecimento muscular. Ela começou a andar com mais suavidade, começou a botar a mão para trás, começou a ter controle melhor, começou a se acalmar. Foram uma série de coisas que foram acontecendo e ela conseguiu. Eu estou dando esse exemplo porque é uma coisa basicamente neurológica dentro de todo um processo de controle muscular. E a gente trabalhando, a gente conseguiu que ela chegasse onde ela queria, que era esse manejo postural, esse manejo mais tranquilo. Ela fez uma peça na escola, nós ensaiamos essa peça com ela e ela conseguiu. Ela aprendeu a colocar o braço para trás e controlava melhor, então ela tinha um manejo do outro lado muito, muito mais tranquilo. Ela tira fotos que ninguém disse absolutamente que ela apresenta nada, ela aprendeu, foi aprendendo aos poucos até a malícia de conduzir essa situação e não perder aquilo que ela queria, que era viver a vida dela com plenitude. Imagine que se a gente consegue um trabalho tão legal em termos muscular, que depende muito de um comando evidente e funcional, efetivo, para que aconteça, e ela conseguiu fazer isso, imagine com o comportamento. Então, eu não quero que vocês duvidem mais da necessidade de vocês terem o controle da situação, manterem essa sobrepujança em relação ao entendimento do que é a autoridade, para chegarmos à obediência. Se a gente consegue isso, veja bem, em todos os contextos de tratamento que a criança tem, ela vai conseguir ficar sentada, ela vai conseguir obedecer aos profissionais, ela vai seguir as ordens, porque, vamos lá, o que uma criança faz no tratamento terapêutico? Ela precisa de intervenção. A criança vai chegar com manias, com birras, com uma série de situações, com potenciais prejudicados, funções a serem trabalhadas, habilidades a serem desenvolvidas. Essa é a criança que chega. Cada uma no seu nível, cada uma com a sua queixa. A primeira coisa que ela apresenta é uma alteração de comportamento. A alteração de comportamento, essa aqui ela é uma criança que não consegue ser obediente. Não existe obediência no processo dessa criança. E aí, essa criança não consegue aceitar a intervenção do terapeuta. Porque o terapeuta vai dizer para ela, ou vai conduzir, vai orientar e dar atividades, seja ela no fonoaudiólogo, no psicopedagogo, no psicólogo, no terapeuta ocupacional, que vão de encontro, às vezes, às manias ou os hábitos que ela apresenta. Então, eu tenho uma criança que ela precisa aprender a comer.
ela tem que comer. E ela come com a mão, porque a mãe já tinha tentado e não tinha conseguido, e é uma criança que come com a mão. Mas ela precisa usar o garfo, ela precisa usar a colher, eu não vou dizer nem a faca, porque é uma coisa mais complexa, mas ela tem que começar a usar a colher e o garfo. A colher ela vai usar dentro desse contexto e o garfo ela vai espetar. Então, esse trabalho de coordenação é muito importante. Mas ela é uma criança que está acostumada a comer com a mão, porque ela entendeu, porque houve uma permissão em casa, não houve um trabalho de confluência, de autoridade para obedecer, para que ela faça parte de um contexto social, inclusive parêntese, não vai para os aniversários e não vai almoçar fora porque só sabe comer com a mão. Já é uma barreira social. Então, o que acontece? Eu preciso fazer a intervenção nessa criança, mas ela não obedece, ela não aceita a intervenção. Ela não aceita intervenção, não é que ela não possa pegar no garfo, não é que ela não possa pegar na colher. Ela tem todo o manejo. Mas por que ela não pega? Por causa da questão comportamental, já é uma outra questão. Então, essa daqui está na frente dessa. Eu não consigo chegar aqui, porque aqui na frente tem uma criança que não obedece, não aceita intervenção, quer mandar na situação, ela quer tirar a minha autoridade, porque ela não tem autoridade do pai e da mãe, ela não obedece. Como que eu vou adiantar um processo, fazer com que essa criança que está aqui atrás seja social, se ela não consegue me obedecer? Então, eu tenho que primeiro fazer ela obedecer e depois conseguir fazer essa intervenção. Esse obedecer aqui, eu preciso da família. Eu preciso que essa família atue junto comigo, dentro desse contexto, ALFAC, família construindo comportamento. É esse o meu papel. É isso que eu quero ensinar. E eu ensino para os pais. Qual é a minha preocupação? De que eu sou uma só. Vocês são milhares. E são milhares de terapeutas. Quantos terapeutas estão atrasando os seus processos porque a criança não obedece? Porque essa criança que está aqui impacta essa que está precisando de intervenção. Eu preciso desenvolver o desenho dessa criança. Eu preciso que essa criança queira participar ativamente de todo o processo da escola. Mas ela não quer pegar em lápis. Ela não pega nem na colher e nem no garfo. Sabe quanto tempo ela já tem de atraso? Ela já tem 3 anos de atraso. Ela tem 5 anos e tem 3 de atraso. O desenho dela ainda é apenas garatuja, ela só faz riscar, ela não tem nenhum controle motor e a noção espacial dela está comprometida. Por baixo, se ela me obedecer, O, B, só são 4 letrinhas. Vamos aprender? O, B, D, C. Se a gente ensinar o obedecer para os nossos filhos, tudo vai ficar mais fácil. Imagine que a criança aqui já sabe o obedecer, quando ela chegar na minha sala, eu não vou precisar fazer todo esse processo de obedecer, porque eu vou investir nessa criança já para que ela pegue no garfo e na colher. Paralelo a isso, eu já vou estar fomentando uma nova forma de trabalhar a coordenação na criação de desenhos, que é o que vai levar ela a escrever. Se eu já faço ela se alimentar, toda a questão social dela já foi diminuída. Ela está onde? Já está no meio social, já está saindo, já está indo para os bares com a mãe, jantando, já está indo para as festas, já consegue, porque ela não precisa mais comer com a mão, porque ela obedecer, ela já aprendeu, e eu não preciso impactar todo o meu processo, porque ela já entende disso tudo. Quanto tempo eu ganhei com isso? Se ela tem 3 anos de atraso, porque ela não obedeceu, ela não entendeu, não houve uma intervenção real dentro desse processo e ela deixou que isso se apresentasse de uma forma fluídica e nada, absolutamente, nem um pouco, ajudar no processo de desenvolvimento, eu automaticamente vou estar esperando um tempo para que ela me obedeça. Só que eu preciso que ela obedeça primeiro ao pai e à mãe, porque eu entro depois. Eu não entro na frente, eu não sou a referência de respeito, eu não sou a referência de autoridade, ou não deveria ser. Eu, particularmente, Cláudia Pedral Sena, não tenho problema com os meus clientes a partir do momento que eu consigo que eles me obedeçam. Mas é importante que eu ensine aos pais. Mas, de novo, eu digo, eu sou uma só, vocês são milhares.
Se eu entro aqui na rede para ensinar vocês, é porque, no mínimo, vocês vão ter a garantia de um desenvolvimento dentro do processo do tratamento. Nossa, parece mágica. Mas não é que seja mágica. A criança está pronta para aprender. Mas enquanto ela estiver dentro desse processo de negar toda a construção desse entendimento do que o terapeuta quer, que é uma intervenção, ela nega completamente, dizendo não vou fazer, porque a minha mãe não permite que eu faça isso, a minha mãe não pede que eu faça isso, a minha mãe não está fazendo questão que eu faça isso, porque de alguma forma a permissividade, ou então a desistência de lutar contra isso, ou mesmo não acreditar que o meu filho é capaz de, que o meu filho tem habilidade para. Teve um exemplo assim fantástico para tudo isso: trocar de roupa e tomar banho. É impressionante, impressionante quando a gente fala para os pais: você já deixou ele trocar de roupa? Não, ele não sabe trocar de roupa. Aí, rapidamente, você pede a ele para tirar a camisa, ele já sabe tirar a camisa. O vestir é mais difícil, mas quando você permite, ele sabe. Você já tentou alguma vez? Não, eu sempre achei que ele não tinha condição. Você sabe se ele pode comer sozinho? Não, eu nunca deixo, porque ele deixa cair tudo. Atenção, de fato, todas as vezes, todo o início de uma situação, ela é falha. Como assim? Todas as vezes que você tentar fazer uma atividade na primeira vez, você pode perceber que você não vai fazer ela com precisão, não vai fazer ela com maestria, não vai fazer com habilidade e ela vai apresentar defeitos ou imperfeições. Todas. Veja o primeiro que você fez e veja o último que você fez e você vai dizer assim: nossa, olha como o último está melhor. Porque a sua realização, o seu fazer de uma forma constante leva à perfeição. Tem um videozinho muito lindo na internet, eu vou colocar aqui para vocês no canal, que é Aprender a Apreender, que é muito legal, que mostra um menino com um monstrozinho, assim, ele parece um monstrozinho, ensinando ele a mexer com argila. E até que ele mostra a essência de todo aquele processo para o menino, mas que, na verdade, ele deixou que o menino se desenvolvesse para depois mostrar o sopro da essência. É lindo o filme. O filme é um videozinho bem pequenininho, mas é interessante porque fala exatamente sobre essa coisa de você fazer e você fazer até você desenvolver. Então, o que acontece com a criança? Ela vai comer a primeira vez, metade vai cair, metade vai para a boca. Ou quase nada vai para a boca, às vezes cai tudo. Ela vai sujar ao redor do prato? Vai, faz parte. Ela tem que fazer isso. Ela vai fazer isso na primeira vez, até ela conseguir comer todo. Da segunda vez, ela vai pegar mais e deixar cair menos. Da terceira vez, ela vai deixar caindo bem menos até pegar mais. Então, o que acontece? Cada vez que ela se habilita, melhor ela fica. O que acontece com a maioria das mães? A criança faz isso a primeira vez, aí você diz: isso é porque é autista, ela não sabe comer. Isso é porque ela é deficiente, ela não sabe comer. A deficiência faz isso com meu filho, não permite que ele faça isso. O transtorno faz isso com minha filha, não permite que ela se desenvolva. Esse tipo de pensamento é que faz com que ela não se desenvolva, não que ela não possa. Se vocês derem oportunidade para ela se desenvolver, ela vai se desenvolver. Ela vai errar como qualquer criança. Se vocês conseguem imprimir para essa criança a sua habilidade de crer nela, o seu potencial de ver que seu filho é capaz de obedecer, tudo vai ser diferente. Aí sim, você já ganhou 1 ano de terapia a menos. Todo o processo de desenvolvimento será maior. E a criança vai avançar de forma linda e satisfatória em tudo aquilo que foi proposto para ela. Porque já que ela sabe obedecer, o terapeuta vai estar ali como interventor, como orientador, como estimulador a desenvolver habilidades e potenciais da criança.
É importante que vocês saibam que nós, terapeutas, seja ele qual for, não trabalhamos com a deficiência, porque a deficiência é posta. Houve uma alteração, há uma alteração, a gente não vai mudar o quadro, mas a gente vai buscar outras formas de habilitar sua criança e potencializar para que ela possa fazer tudo do qual ela seja capaz. Uma criança que tem uma deficiência física, a gente vai potencializar tudo de forma física para que ela possa ter autonomia no máximo possível. O mesmo acontece com o TEA e todos os outros transtornos, e o mesmo acontece com a deficiência, seja na parte de desenvolvimento motor e normal, como a parte cognitiva. Aonde vai a criança, não sabemos. Mas quanto mais a gente insiste, quanto mais a gente habilita, quanto mais a gente faz com que a sequência aconteça de uma forma ratificada todos os dias, seja comigo, seja em casa, essa criança tem potencial de desenvolver. Então, vamos aprender. O que a criança precisa aprender logo quando ela nasce? 4 letrinhas. Antes da gente aprender o alfabeto, vamos aprender essas 4 letrinhas. O, B, D, C. Vou fazer uma coisa aqui bem legal para vocês. Vou colocar essas 4 letrinhas aqui para vocês lembrarem como é que funciona. O. É super simples. Vê se vocês não esquecem. O, B, D, C. Não esquece, viu, gente? É só isso. Para começar, vamos colocar para os nossos filhos essas 4 letrinhas. O, B, D, C. Vamos lembrar? E se vocês acreditarem que a criança que obedece vai ser capaz de, inclusive, aceitar intervenções, orientações e estímulos dos terapeutas, a gente conseguiu ganhar um ano a menos nos tratamentos e, evidentemente, que todo o processo de atraso que essa criança apresenta começa a crescer e avançar mais satisfatoriamente, seja em que âmbito ela estiver. Não estou dizendo que a gente vai curar os filhos de vocês, mas a obediência vai ajudar e muito ao processo dessa criança no ganho dela no dia a dia. Cada uma no seu ritmo, cada uma com o seu potencial, cada uma com a sua necessidade. Tá certo? Eu não estou avaliando ninguém aqui. Eu só estou dizendo o quanto a gente ganha com tudo isso, porque eu tenho vivido isso no meu dia a dia. Tá bom? Gente, fica aí um beijo enorme para vocês no coração. E a gente está aqui. Dúvidas, críticas, ó, sininho ligado, dá um like, se inscreve no canal. Beijo!